Shalom, Haverim! Hoje eu farei um shiur muito alegre. Por quê? Porque eu vou falar sobre este livro fantástico do Rabino Yitzhak Shapira, que possui um background ortodoxo e ele crê que Yeshua é o Mashiach. E ele escreveu esse livro, o título em inglês é The Return of the Kosher Pig. Esse livro possui uma versão em inglês, que foi a primeira, depois saiu, anos depois, uma versão em hebraico e há também uma versão em espanhol. O título em hebraico é Hazarato Shel HaHazir HaKasher, O Retorno do Porco Kasher. E isso causa uma estranheza, porque você sabe que, de acordo com a Torá, o porco não é kasher, o porco não é lícito. E o livro tem um título, O Retorno do Porco Kasher. O que significa isso? Ora, isto não pode ser interpretado literalmente, ou seja, no nível pshat. Existe um sod, um segredo, um mistério nisso. E aqui no ápice do livro, ele vai citar o Rabino Menahem Mendel Schneerson, conhecido como o Rebbe de Lubavitch. E aqui está, está em inglês e eu vou traduzir o que está escrito. O Rebbe de Lubavitch diz: na era messiânica, quando a verdadeira natureza divina de cada criatura será abertamente revelada, o porco será vindicado como um animal kasher, como um animal lícito. Então o Rebbe de Lubavitch diz que na era messiânica haverá uma manifestação da verdadeira natureza divina de todas as criaturas. E então o porco se tornará kasher. Agora, será que então nós vamos comer porco na era messiânica? Será que a pessoa vai fazer um churrasco de porco na era messiânica? Vejam só, na era messiânica não haverá morte. Como diz Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, haverá o fim da morte. Isso também é confirmado pelo Rabino Yitzhak Kook. Então não haverá morte, logo ninguém vai comer porco. Então o porco se tornará kasher. Isso deve ser interpretado em um sentido místico. Existe um segredo, um sod da Torá por trás disso daí, e é o que nós vamos estudar. Eu estou aqui com o iPad, que eu vou ficar falando algumas coisas, mas o que eu vou falar, tudo foi extraído do livro. Então eu fiz um resumo de uma pequena parte. O livro é grande, eu estou falando só sobre a introdução do livro, para você entender o que significa o retorno do porco kasher. Gente, você vai perceber que é um mistério profundo. Nós falaremos aqui mistérios da Torá, que você vai ficar assim de cabelo em pé. Mas, olhem só, o que significa que o porco será kasher na era messiânica? O Rabino Yehuda Ayon, na obra Otzarot Aharit Hayamin, ele explica o seguinte: por que o seu nome é Hazir, porco? Hazir em hebraico é porco. Por que o seu nome é Hazir, porco? Ele é chamado de Hazir, porco, porque Elohim no futuro o retornará, Hazirô, para Israel. Então o nome dele é porco porque ele retornará. Aqui no hebraico há um trocadilho de palavras entre Hazir, porco, ele Hazirô, ele retornará, o retornará. Então, no português não tem sentido. O nome dele é porco porque ele retornará. Mas em hebraico há um trocadilho entre Hazir, porco, ele Hazirô, o retornará, ele retornará. Então o nome dele é porco porque ele retornará. Retornará para onde? Prossegue o Rabino Yehuda Ayon.
ele retornará para Israel. E ele diz assim, Rabino Yehuda Hayon: é apropriado mencionar que eu encontrei similar nota sobre o Hazir, sobre o porco, nos escritos de Ritba. Ritba é o Rabino Yom Tov Ben Avraham. Ele encontrou em Ritba, ele encontrou também outro rabino em Radbaz, no Midrash Tanhuma. Todos eles trazem pontos semelhantes. Em adição, em alguns comentários, como Or HaRaim, na Parashá Shemini, está dito que o porco não será kasher até que a sua natureza mude. E então ele será permitido e será kasher. Então vejam só, o Rebbe de Lubavitch diz que na era messiânica a natureza divina será revelada em todas as criaturas e o porco será kasher. Aqui o Rabino Yehuda Hayon, ele cita Ritba, Radbaz, o Midrash Tanhuma, dizendo, e também a obra Or HaRaim, no sentido de que o porco somente se tornará kasher quando houver uma mudança em sua natureza, e aí sim ele será permitido. Vejam, existe algo misterioso por trás disso. Nós vamos chegar ao ponto central da questão. Prossegue o Rabino Yehuda Hayon dizendo que há um sod, há um segredo na Torá acerca do porco kasher. E ele diz o seguinte: nos céus existe um príncipe nos céus, e o Rabino Yehuda diz, o Yehuda Hayon diz que esse príncipe nos céus, o nome dele é Hazir El, o porco de Deus. Então vejam só, ele fala que nos céus existe um ser, que é um malar, é um anjo. Esse anjo, o nome dele é Hazir El, o porco de Deus. Ora, por que um anjo se chama o porco de Deus? Parece estranho, gente, mas vamos chegar lá para descobrir o sod, o mistério disso. Por que ele é o porco de Deus? Continuou o Rabino Yehuda Hayon: em particular, este príncipe, o porco de Deus, ele é o acusador de Israel. E no futuro, Elohim retornará para ser o defensor de Israel. Então ele diz que esse porco de Deus é um príncipe, é um malar, é um anjo. Esse anjo, hoje, ele é um acusador de Israel. Ele acusa Israel. Mas no futuro, ele deixará de acusar Israel, e na era messiânica, que é o futuro, ele vai defender. Hoje ele acusa, na era messiânica ele vai defender Israel. E daí ele diz que esse anjo, que é o porco kasher, o porco de Deus, Hazir El, o porco de Deus, esse anjo, ele tem autoridade para defender Israel. E aí vem o Rabino Yitzhak Shapira, o autor desse livro, ele vem e pergunta o seguinte: se ele irá retornar, isso implica que ele já esteve aqui anteriormente. Se eu digo que existe um anjo que se chama Hazir El, o porco de Deus, se eu digo que esse porco ele veio e voltará, então ele já veio, óbvio. Se ele voltará, é porque um dia ele já esteve aqui, e é por isso que ele vai voltar um dia. E aí, o Rabino Yitzhak Shapira, nesse livro, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte: que isso deve ser interpretado de uma forma mística, num sentido alegórico, num sod, um mistério da Torá, que é o seguinte:
Vejam, o porco, hoje, para nós, é um animal impuro. Impuro e ilícito, ele não é kasher. Então, o Rabino Yitzhak Shapira, ele diz assim, esse malar, esse ser, que é chamado o porco de Deus, esse porco de Deus é, entre aspas, metaforicamente, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaNatziri, Yeshua o Nazareno. Por que Yeshua é considerado um porco? Você vai entender. Aos olhos do povo de Israel, aos olhos daqueles do povo de Israel que rejeitam e que negam Yeshua, quem nega Yeshua o enxerga como um porco. Todo judeu que nega Yeshua, ele enxerga Yeshua como um porco, como algo profano, como algo não kasher. Então Yeshua é tratado por aqueles que o rejeitam como um reles porco, um animal ilícito à luz da Torá. Porém, na era messiânica, quem voltará é Hazirel, é o porco de Deus. E o porco se tornará kasher por quê? Porque Yeshua, que é um porco, que ele é rejeitado por Israel, quando ele volta, Israel reconhecerá que Yeshua é o Mashiach, que Yeshua, ele é o Mashiach de Israel, do povo de Israel. Então, Yeshua, que não era kasher, era considerado um porco, por isso que ele é rejeitado, agora ele será aceito. Israel reconhecerá que Yeshua é o Mashiach, e aí vai se cumprir o que disse o Rabino Shaul, conhecido no mundo gentílico como Paulo. Ele disse em Romanos 11, Kol Israel Ivashá, todo Israel será salvo. Romanos 11. Esse todo Israel será salvo, de onde Shaul tirou isso? Ele tirou da Mishnah. A Mishnah foi escrita depois, mas a tradição era mais antiga, que diz, Kol Israel Yeshelek Leolam Abá, todo Israel possui uma porção no mundo vindouro. Então todo Israel possui uma porção, todo Israel será salvo. Será salvo quando? Quando Yeshua voltar para abençoar e salvar Israel. E é por isso que o Rabino Yehuda Ayon, ele não conhece que Yeshua é o Mashiach, o Yehuda Ayon, mas vejam só, ele diz que esse porco, hoje ele acusa, mas quando ele voltar será para defender Israel. Por que hoje ele acusa? Porque para todos aqueles que rejeitam Yeshua, ele acusa. Por quê? Porque quem rejeita Yeshua não terá a vida eterna, porque a ira de Elohim permanecerá sobre essa pessoa, é o que disse Yohanan HaShaliach, conhecido pelos gentios como João. Então quem crê em Yeshua HaMashiach terá a vida eterna. Quem não crê no Mashiach Yeshua, permanece sobre ele a ira de Elohim. Por quê? Porque Yeshua é o profeta anunciado por Moshe Rabbeinu, de acordo com Sefer Devarim, o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, verso 18. Então, hoje, para quem rejeita Yeshua, ele acusa. Quando ele voltar na era messiânica, será para defender, porque ele salvará o povo de Israel. E esse livro que eu ora apresento para vocês, ele é muito interessante porque o subtítulo dele, já traduzindo, é O Messias Divino no Pensamento Judaico. O Rabino Yitzhak Shapira defende com todas as letras que Yeshua é uma manifestação do Eterno.
e ele prova que Yeshua é uma manifestação do próprio Eterno. Ele prova isso à luz do Tanar, ou seja, as primeiras escrituras conhecidas, entre aspas, como Antigo Testamento. Ele prova isso à luz da Brit Hadashah, a Nova Aliança, conhecida popularmente como Novo Testamento. E ele cita ampla literatura rabínica, Talmud, Midrash, Zohar, várias obras de cabalistas judeus que não creem em Yeshua, mas dizem que o Mashiach é uma manifestação do Eterno. O Mashiach é uma manifestação das Sefirot de Hashem, do Ensof, do ser infinito. Então, isso é muito importante, gente, porque recentemente até uma pessoa estava me incomodando no Facebook, até me acusando, porque há pessoas que aprenderam de forma errada que Yeshua é um ser inferior, que Yeshua é um ser subalterno, que Yeshua não é o Eterno. Dizem essas pessoas, Yeshua não é o Eterno, Yeshua é um segundo ser, é um ser inferior, é um ser subalterno. Vejam, isso está errado. Por quê? Porque diz a Brit Hadashah que Yeshua voltará em glória. E Yeshayahu, Isaías, diz que o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Então, esse negócio, Yeshua é um ser subalterno, inferior, um segundo, isso não existe. Adonai é errado, o Eterno é um, não existe um segundo. O judaísmo não admite. Vejam, se Yeshua fosse um outro, Yeshua seria um semi-deus ou um sub-deus. E isso não existe. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um. Mas esse um que pode se manifestar de várias maneiras, tal como diz o Zohar. Então vejam só, essa pessoa que no Facebook estava me atacando, falou, eu creio que Yeshua é inferior. Essa pessoa, com todo respeito, desconhece judaísmo a fundo. E eu indico para essa pessoa que você deve ler esse livro. E eu falei, meu filho, leia, estude o livro. Aí o rapaz me respondeu, eu não quero ler nada, eu não quero ler e não quero saber. Vejam, se você não leu, você continua sem conhecimento. E daí como que você pode me criticar sem ter estudado algo? Isso é algo óbvio. Para você discutir algo comigo ou com outra pessoa, para você discutir com o Rabino Yitzhak Shapira, que crê que Yeshua é uma manifestação do Eterno, um rabino de background ortodoxo, para você discutir com ele, você tem que ler. Agora, se você não leu, você não tem habilidade, gente. É a mesma coisa, alguém para exercer a medicina, essa pessoa tem que ter estudado para ser médico. Se você não estudou para ser médico, você não pode exercer a medicina. Aliás, até um crime previsto no Código Penal, o exercício ilegal da medicina. Da mesma maneira, para você dissertar sobre um tema, você tem que estudar, o mínimo é estudar. Então, é importante você fazer isso. Repito, Yeshua é uma manifestação do Eterno. Só que olhem só que lindo, olhem só. Esse livro foi escrito mais recentemente. Antes desse livro ter sido publicado, muito tempo antes, eu já tinha escrito o livro Judaísmo Nazareno, um livro de minha autoria, com mais de 600 páginas. E nas mais de 600 páginas eu dediquei aproximadamente 100 páginas provando por A mais B que Yeshua é uma manifestação do Eterno. E eu disse a mesma coisa que o Rabino Yitzhak Shapira.
Só que o livro dele veio depois. Quando eu escrevi o meu, esse livro não existia. E o que eu fico feliz? Que eu falei várias coisas que aparecem idênticas nesse livro, sem eu saber que esse livro foi escrito muito tempo depois, mas nós falamos as mesmas coisas, que Yeshua é uma manifestação do Eterno. Por que nós falamos as mesmas coisas? Porque nós estudamos as mesmas fontes rabínicas. Se nós estamos estudando a mesma coisa, nós chegaremos às mesmas conclusões. E é por isso que, por exemplo, o rabino Tzvi Nassi, um rabino ortodoxo, que passou a crer que Yeshua é o Mashiach, ele dizia a mesma coisa. Yeshua é uma manifestação do Eterno. O rabino Isaac Lichtenstein também dizia que Yeshua é uma manifestação do Eterno. Todos eles diziam isso, tal como eu, porque nós estudamos as mesmas fontes da literatura judaica. Então, esse livro vale a pena você ler. Todo esse livro é sobre a divindade de Yeshua HaMashiach, à luz do pensamento judaico. É um livro só sobre divindade de Mashiach. E aí, gente, eu falei já no meu livro, mas muita gente às vezes me faz as mesmas perguntas que eu já expliquei aqui. Você tem que ler e entender o que está escrito. Sabe por que eu estou indicando esse livro? Porque o meu livro, se eu indico o meu livro, alguém vai falar, o Tzadok está indicando o livro dele. Ele indica o livro dele porque ele quer puxar a brasa para o lado dele. Então, não precisa, se você não quiser ler o meu, que está em português, você pode ler esse livro. Essa versão aqui que eu comprei é a primeira versão. Assim que lançou, eu comprei. Que era uma versão em inglês, depois saiu uma versão em hebraico e depois em espanhol. Então, não existe em língua portuguesa. É uma pena, um livro brilhante que não existe, mas o que ele fala aqui, eu cheguei às mesmas conclusões no meu livro. E no meu livro, quando eu escrevi, sempre alguém fala, Tzadok, como que Yeshua pode ser o Eterno se Yeshua disse, o Pai é maior do que eu? Vejam, gente, Yeshua, ele foi aqui na Terra um homem. E como um homem, é claro que o Pai é maior do que ele. O Pai é maior do que todos os homens. Yeshua, ele foi um homem, ele sentiu fome, sede, frio, dor, ele morreu. Se ele fosse o próprio Eterno habitando aqui, em toda a sua plenitude, em todo o seu esplendor, ele nem morreria. Se ele fosse o Eterno em toda a glória, ele não sentiria fome, sede, frio, calor. Então, ele foi um homem. Mas dentro deste homem, o espírito, Ruach, dele, não era o espírito de um homem. O espírito dele era o espírito do próprio Eterno. Quem diz isso? Eu já falei, eu já fiz um shiur sobre isso, mas quem diz isso é o Midrash Rabbah. Eu já estudei isso com vocês, eu não vou repetir, mas só lembrando, o Midrash Rabbah em Bereshit Rabbah diz que o espírito de Elohim que pairava sobre a face das águas, né? Veruach Elohim merachefet al penei hamayim, o espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, o Midrash Rabbah pergunta, quem é o espírito de Elohim? E diz, o espírito de Elohim é o espírito do Mashiach. O espírito de Elohim é o mesmo, é igual ao espírito do Mashiach. E cita isso, o Midrash cita a prova disso em Yeshayahu, Isaías 61, quando diz que o espírito do Eterno está sobre mim. E quem está dizendo ali é uma profecia messiânica. A literatura rabínica diz que isso é uma profecia messiânica. Então o Mashiach diz, o Espírito do Eterno está sobre mim,
Mashiach. E quem está falando em Yeshayahu é até o próprio Eterno. O Eterno diz que o Espírito dele, eterno, está sobre ele mesmo, que é o Eterno. Estou entendendo. Dê uma lida, Isaías 61. O Espírito do Eterno está sobre mim. Mim quem? Quem está falando é o Eterno. Então, o Espírito do Eterno está sobre o próprio Eterno. E esse Espírito é o Mashiach. Então, Yeshua, meus amigos, Yeshua foi um homem. Por isso que ele sentiu fome, sede, dor. Mas dentro desse homem, o espírito dele não era um espírito humano, era o espírito do próprio Eterno, porque o espírito do Mashiach é o espírito do Eterno, diz o Midrash Rabbah, e dizem várias e várias fontes judaicas citadas neste livro. Outra dúvida que as pessoas me perguntam: se o Eterno é um, como que Estevão teve uma visão e ele viu o Eterno Yeshua, o Pai Yeshua? Como Estevão viu dois? Ora, se você ler esse livro, você vai entender o que eu já falei em várias aulas. Daniel, Hanavi, o profeta Daniel, ele vê, está escrito no Sefer Daniel, no livro de Daniel, ele vê o ancião de dias e ele vê alguém que é identificado como o Filho do Homem. Ele vê dois, o ancião de dias e o Filho do Homem. Está dizendo que o ancião de dias confere ao Filho do Homem todo o poder, glória, domínio, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. O ancião de dias dá para o Filho do Homem todo o poder, glória e domínio. E vejam, se o ancião de dias é o Eterno, como que ele vai dar a glória dele para um outro ser? Como que ele dá a glória dele para outro, se ele não divide a glória dele com ninguém? Como? E daí, o Rabino Yitzhak Shapira, ele cita obras rabínicas, dizendo que tanto o ancião de dias, quanto o Filho do Homem, são manifestações do Eterno. Não são dois, são um. Adonai Echad, o Eterno é um. Só que para a gente, com as nossas limitações humanas, nós enxergamos como dois, ancião e Filho do Homem. Porém, na verdade, são emanações do Eterno. Então, que fique bem claro, Yeshua não é um ser criado, um ser subalterno, ele não é um ser inferior, ele não é um semideus ou um subdeus, como algumas pessoas absurdamente defendem. Yeshua é uma emanação das Sefirot do Eterno. Existem vários livros falando sobre isso. Por exemplo, o livro que eu escrevi no Brasil. Mas se você sabe inglês, por exemplo, eu poderia te indicar vários livros. Eu estou te indicando esse. Existe o livro The Middle Pillar, do Rabino James Scott Tring. Existe o The Great Mystery, do Rabino Tzvi Nassi. Existem... cadê? Tá aqui, ó, o Ruach Kadin, do Angel Gabriel Roth, que ele prova que Yeshua é o Eterno à luz das Escrituras em aramaico. Existem vários e vários livros. Então, eu fico triste que a pessoa chegou no Facebook me acusando: ah, Tzadok, você não sabe nada, Yeshua é um ser subalterno, você é um ignorante, não sabe nada. Vejam, aqui tem vários livros, eu tenho vários livros eletrônicos, mais de 3.000 livros eletrônicos no computador. Eu procuro estudar as coisas a fundo. Para falar sobre Elohut, divindade de Mashiach, eu li muito, muito. Então o camarada veio discutir comigo e eu quis indicar livros, ele disse que não quer ler nada. Então, com todo respeito, isso é uma falta de humildade. Eu
estudei com rabinos do passado e do presente, e o que eu falo, eu tenho base rabínica. O rabino Yitzhak Shapira tem base rabínica também. Agora, a pessoa veio me acusar sem ter estudado nada, então realmente é algo muito feio. Eu acho que antes de nós nos pronunciarmos sobre alguma coisa, nós temos que fechar a nossa boca e devemos estudar. Agora, o problema da internet é que cada um fala a abobrinha que quiser, e isso não é algo correto. Nós temos que ter a humildade de estudarmos anos e anos a fio para isso. Então, não percam esse livro. E eu fico muito feliz porque o rabino Yitzhak Shapira, ele endossou o livro que eu escrevi. Fico muito feliz que um rabino de background totalmente ortodoxo endossa as minhas humildes palavras. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom, behatzlachá, sucesso para todos.